Olá, Ruth. Olha que progresso, deixa eu botar o got it, Zé, pronto. Tudo bem? Tudo bem, Ruth? Uma maravilha, né? Melhor não pode ser. Esse tipo de pergunta hoje em dia é retórica. Pois é, as pessoas me perguntam, tudo bem? Eu digo, melhor não pode ser. É. Bom, Então, a o que gente que tem eu vou que fazer? dizer, dentro do possível, estamos bem, né? É, tá Agora, certo. tem tanta coisa aí que eu tenho recebido, você também deve ter, de perguntas sobre os próximos passos, o que que vai acontecer, o que não vai acontecer, se o Irã vai entrar, se o Irã entrar, se os Estados Unidos vai entrar, se a gente aqui, enfim, eu quero ouvir hoje de você, sem eu te fazer perguntas, porque vou fazer à medida que você for falando, mas hoje é o 11º dia de guerra. 11º dia. O que que vai... Começou no dia 7 7, hoje é de dia outubro, 18. 11 Não, dias. é. Putz, que a gente, em que pé nós estamos? Nós estamos um pé dentro de Gaza, com o pé ainda fora de Gaza. Como é que está a situação? Sim, a situação é o seguinte, as coisas que acontecem aqui em Israel com relação aos vizinhos, aos nossos países vizinhos, são muito complexas, porque, de um lado, nós temos um país grande e mais forte, que é o Egito, com o qual nós temos um acordo de paz que foi feito depois da guerra de Yom Kippur e dura até hoje, e os governos que se passaram aceitaram e respeitam, e nós temos a Jordânia, que também nós temos um acordo de paz com a Jordânia, e temos o Líbano e a Síria, com os quais nós não temos nenhum relacionamento, e são países que também não são estáveis, porque, embora tenha governo, mas tem lá várias organizações terroristas ou ramos de outras organizações terroristas que também se estabeleceram lá e dominaram muito a possibilidade do governo do país reger o país. Então, na Síria, tem, além de ter tropas das milícias iranianas que tem lá na Síria, tem também uma organização contrária ao governo do Assad, que é o presidente eterno, que não é um país democrático, que também tem guerras civis, e é o governo contra eles contra o governo, e tem também uma parte da colaboração entre a Síria com a Hezbollah, que a Hezbollah está sediada no Líbano, que também é uma organização terrorista que está, inclusive, é um partido, faz parte do governo do Líbano. O exército do Líbano é um exército muito fraco, que não tem poder nenhum sobre o Hezbollah, e o Hezbollah também está afiliado ao Irã, de modo que Israel aqui no meio. É uma complexidade enorme, porque quando uma, uma dessas organizações está em atrito com Israel, as outras, num determinado estágio, por razões X, Y, seja de interesse deles, seja porque o outro pede ajuda, então você passa a ter, além de uma frente de conflito, você pode ter duas ou três. No caso específico dessa vez, é completamente diferente de todos os atritos e guerras que Israel teve com o Hamas. Primeiro, pela forma como começou. Quer dizer, eles fizeram um ataque, não um ataque militar,
eles fizeram um ataque terrorista em Kibbutzim, da área fronteira de Gaza, são kibbutzim que tem 5 quilômetros, 7 quilômetros, 8 quilômetros de Gaza, com um alvo específico de matar civis. Matar, quer dizer, eles entraram num programa, inclusive foi encontrado lá livretos impressos, em árabe, logicamente, com todas as instruções que eles deviam fazer. Nada foi da cabeça desses que entraram, estava tudo planejado, escrito, como deve fazer. E isso foi um golpe terrível, porque, de um lado, eles foram de um barbarismo, uma crueldade, algo nunca visto em nenhuma das guerras, e muito além daquilo que o povo judeu viu no Holocausto com os nazistas, e, em segundo lugar, o fato de eles terem conseguido fazer essa entrada nos kibbutzim com aqueles Parapente. para, e com isso não despertar a desconfiança do serviço de segurança. Embora, ao longo daquela barreira, que é grande parte dela também eletrônica, tem postos onde estão soldados, principalmente soldadas, que são uma função que se chama ficar o tempo todo atenta nas máquinas fotográficas, para ver se tem algum movimento extraordinário, e elas não conseguiram passar adiante o que elas estavam vendo, porque as forças que estavam na retaguarda, que deveriam receber o aviso delas, não receberam. E parte delas morreram, e parte delas também foram levadas como reféns. Então, tudo isso tornou uma guerra completamente diferente, porque o número grande de mortos foram todos civis, os habitantes desses kibbutzim, de Kfar Aza, de Be'eri, de Reim, de Niroz, de Niram, que são todos kibbutzim, um ao lado do outro, que estavam um sábado, dia de descanso, as famílias juntas, a maioria estava dormindo ainda, porque foi 6h30 da manhã, e aconteceu o que aconteceu, e nós já falamos disso muitas vezes. Esse fato fez com que as grandes potências do mundo, começando dos Estados Unidos, ficassem muito revoltadas com o que aconteceu. E o primeiro de todos foi o Biden, que fez um discurso espetacular logo nos primeiros dias, dando todo o apoio e oferecendo toda a ajuda necessária a Israel, e inclusive anunciando que ele já tinha mandado o porta-aviões maior do mundo para a costa do Líbano, em direção à costa do Líbano, e que é também o mesmo mar Mediterrâneo que banha Israel. E, em seguida, ele despachou para cá o ministro da Defesa. No dia seguinte, não, primeiro veio o ministro do Exterior, Blinken. No dia seguinte, veio o ministro da Defesa, e
e oferecendo ajuda necessária para envio de armas, e Israel pediu logo uma ajuda de 10 milhões de dólares de armas, e principalmente a reposição do Domo de Ferro, que milhares de foguetes foram lançados, e para não cair aqui, o único recurso é lançar o Domo de Ferro. E depois disso, a França, a Inglaterra, a Itália foram países que se manifestaram plenamente a favor de Israel, que Israel tinha o direito de se defender, que foi um ataque bárbaro, que não tinha nada igual na história da humanidade depois do Holocausto. Inclusive porque entre os reféns tem cidadãos que são israelenses, mas com dupla nacionalidade, tem nacionalidade Francesa, americana, americanos e alemã. tem franceses, e a França também, porque estão entre os reféns e eles têm maior interesse em libertar os cidadãos que fazem parte dos seus Países. países. E então isso foi assim uma coisa fora do normal. Agora, com o desenrolar da, da guerra, passando os dias, e a impossibilidade de terminar com os focos de lançamento de foguetes, e com a adesão, por enquanto, muito fraca da Hezbollah, que não mandou ainda os foguetes de grande potência, começou mandando foguetes antitanques, que era para pegar contra os soldados, que depois foi, então, colocada tropas, evidentemente, na fronteira com o Líbano, no norte de Israel, e grande parte das pequenas cidades e Chuvim que tem naquela área, o governo pediu para eles evacuarem, e foram evacuados, a maioria, pelo menos para não ter, pode ter danos materiais, mas não vai ter danos humanos, não vão ter feridos e nem mortos. E com essa entrada, essa aproximação do Hezbollah, Israel teve que mudar o disquete, que aí você tem que dividir as suas forças e sabe que o poderio do Hezbollah é muito maior do que o poderio militar do Hamas, que está no sul. E quando essas coisas vêm à mesa para discutir, e se falou então numa visita do Biden a Israel, que está programada para amanhã, isso depois que o ministro do Exterior já voltou, esteve outra vez ontem aqui, inclusive participou da reunião do Gabinete de Segurança, uma coisa que nunca houve, que o ministro estrangeiro participasse uma reunião do Gabinete de Segurança em tempo de guerra. Não. Então, começou a despertar uma porção de suspeitas de quais eram as metas dos americanos nessa história. E o que se chegou à conclusão, e não foi o Netanyahu que me contou, né? Eu leio, mas nós temos muitos analistas excelentes que escrevem, que falam, e da leitura desse material. Então, o que eu aprendi foi o seguinte: o Biden quer evitar a todo custo
que haja uma luta frontal entre Israel e o Hezbollah, porque do momento que isso acontecer, os americanos, com as análises políticas e militares deles, dizem que o Irã vai entrar. Se o Irã entra, então passa de ser um conflito local entre Israel e Hamas e Hezbollah para se tornar um conflito regional. Do momento que passa a ser um conflito regional, então os interesses americanos no Oriente Médio são perturbados. Por quê? Porque sempre as grandes potências tiveram interesse em ter domínio no Oriente Médio. A Rússia, ainda antes da Guerra dos Seis Dias, é que começou através do Egito, na época do Abdel Nasser, que o Nasser era o presidente lá, e a Rússia forneceu mais poderio militar, uma coisa fantástica, aviões, tudo para o Egito, contanto que o Egito mantivesse a fidelidade à Rússia e fosse contra Israel, que sempre gozava da amizade e de uma confiança enorme com os americanos. Hoje em dia, além da Rússia, que está com um pé, não com dois pés, na Síria, porque no Egito, depois que o Nasser e depois que fez o acordo de paz com Israel, a Rússia não teve mais possibilidade de se intrometer no Egito, então ele passou para a Síria. E está na Síria. A Rússia está na Síria. Hoje em dia, existe uma quarta potência, que é a China, que também tem interesse de dominar o Oriente Médio. Isso tudo E por a causa do China... petróleo, né, Ruth? Ah, Isso tudo por causa do petróleo, né? então, a China. Agora, então, para os Estados Unidos, a situação ficou mais complexa. Já tem dois adversários grandes, a Rússia e a China, que estão de olhos grudados no mesmo local. Há alguns meses atrás, os Estados Unidos, apesar de não ter nenhum amor com a Arábia Saudita e nem com o príncipe regente, que foi acusado pelos Estados Unidos de ser o mandante do assassinato daquele jornalista, né, da Arábia Saudita na embaixada americana na Turquia, e que os Estados Unidos decretaram realmente herem com a Arábia Saudita. No entanto, depois que houve esse acordo, essa regularização, normalização de relações com os países dos Emirados, restou só, e com o Bahrein, que também entrou, então restou a Arábia Saudita. Para os Estados Unidos é muito importante ter paz com a Arábia Saudita por causa do petróleo. Claro. É o grande concorrente, é quem pode também disputar no mercado internacional o preço, se vai baixar, se vai subir, e pode nem sempre estar de acordo com os interesses dos Estados Unidos com relação à produção de petróleo, à exploração do petróleo. Agora, no meio que já está sendo cozinhado um processo de relacionamento entre a Arábia Saudita e Israel através dos Estados Unidos, e já estava tudo indo muito bem, e já muitos israelenses, chefes de grandes indústrias e de grandes WhatsApp, de firmas que fizeram lançamentos espetaculares no mundo tecnológico, e que a Arábia Saudita está interessada de adquirir
esses conhecimentos e ter lá, sem ter nenhum amor por Israel, É. mas para Mas é. fazer dinheiro, Aham, tudo é bom. é. E, e com exigência para os Estados Unidos de que, se os Estados Unidos conseguem aproximar Israel, vai ser com a condição de que os Estados Unidos deem assessoria para desenvolvimento de energia atômica para uso pacífico, só civil. Mas não quer que a produção do urânio enriquecido seja no exterior, quer que o urânio enriquecido seja lá mesmo na Arábia Saudita, o que desagrada muito os Estados Unidos, Claro. que vai ficar o mesmo problema do Irã, É. com o problema de enriquecimento de urânio. Vai ser duas dores de cabeça. Uma que ainda não resolveu com o Irã e vai criar uma nova com a Arábia Saudita na mesma região, né? Então, qual era a proximidade? Por que, a Arábia Saudita queria a normalização com Israel também? Por interesses políticos e militares. O que eles querem? Que Israel permita ou concorde que os Estados Unidos vendam para a Arábia Saudita os aviões mais, os F-35, os mais desenvolvidos que tem, que os Estados Unidos não vendem, que Israel, quando fez o contrato de compra desses aviões, foi com a condição que os Estados Unidos não iam vender para países daqui do Oriente Médio, que pudessem atacar Israel com esses aviões. Claro. Então, você está vendo como é que é o negócio? É, Como se fala, aquele lugar que você entra e não consegue sair, é um labirinto. é. Então, a situação que se criou agora foi essa. Os Estados Unidos disseram para Israel: se o Hezbollah está tirando as mãozinhas de fora e está começando a mandar uma bombinha aqui, uma bombinha ali, vocês respondam na medida do necessário. Não comecem nenhum ataque contra o Hezbollah. Por quê? Porque senão nós não vamos te apoiar militarmente. Se você ficar quieto e for respondendo só na medida do necessário, nós já estamos com um porta-aviões nas costas do Líbano, nós já estamos com o segundo porta-aviões a caminho. Cada porta-avião desse tem 4.500 homens, cada porta-avião. E tem dezenas de aviões dos mais, além de ter plataforma para atirar foguete, terra-terra, terra-ar, todos os tipos de armamento de defesa, e eles podem ficar 3 meses no mar sem precisar repor nada, nem combustível, nem comida, nem água, nem nada. Quer dizer que, mesmo para se for um período longo de guerra, esses porta-aviões podem ficar 3 meses no mar. Aí, Israel está num problema terrível. De um lado, é muito mais fácil se Israel agora atacasse a infraestrutura dos foguetes do Hezbollah antes que eles tenham começado a manusear, do que depois que eles tiverem, porque os foguetes do Hezbollah cobrem todo Israel. Todo. Eles têm foguetes de longo alcance, cobrem o país todo. De modo que Israel, do ponto de vista de estratégia militar, pensa: para nós é muito melhor não esperar que nós sejamos atacados. É melhor que nós já estamos com as forças lá. Os moradores nós já conseguimos evacuar. Então,
a situação é propícia para nós atacarmos. Aí vem os Estados Unidos e faz essa ameaça. Então, se Israel aceita a ideia dos Estados Unidos, ainda tem mais, os Estados Unidos, para darem todas essas garantias, inclusive, eles falaram, se Israel esperar e o Hezbollah vai entrar, logicamente que o Irã vai entrar. Se o Irã entra, aí Israel não aceita soldados estrangeiros de raça nenhuma lutando por Israel. Mas se o Irã entrar, aí para os Estados Unidos é um problema, porque dois porta-aviões deles estão lá na costa do Líbano. Então, é como se declarasse também guerra aos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos podem entrar. Aí eles vão usar os aviões deles, usar os aviadores deles contra o Irã, sem entrar aqui em Israel. E Israel não tem que lutar contra o Irã. Esse é o problema. E isso é que está... E qual é a tendência desse jogo aí? Quem é que decide? Quem decide o que vai ser Quem feito? tem que decidir é o governo de Israel. Fizeram, quer dizer, admitiram a necessidade de fazer um gabinete de segurança, um gabinete de guerra, como eles disseram, menor, reduzido, trazendo participantes do partido do Gantz, do Benny Gantz, que entrou o Benny Gantz no gabinete, entrou o Eisenhower como observador, e ele já foi designado para ser quem vai fazer os planos do que vai ser a ação militar no norte. Ele já foi nomeado. O Eisenhower, que ele é espetacular. O segundo problema que os Estados Unidos estão apelando para Israel é de não entrar em Gaza com infantaria. Então, eles usam várias explorações emocionais. Primeiro, que um país democrático como os Estados Unidos não aceita que um fio de cabelo de uma criança palestina sofra por causa da guerra, que as crianças não têm nada com isso, mas está cheio de crianças nossas lá em Gaza. Quem é que vai garantir pelo fio de cabelo das crianças judias, das crianças israelenses que estão em Gaza? E não existe nenhuma fórmula de tirar esses reféns sem ser com forças terrestres, porque de avião você não pode chegar nas pessoas e retirá-las, mas como é que vai sair? Não tem. Então, você vê, já passaram-se 11 dias e Israel continua planejando a entrada em Gaza, que realmente é necessário. Já fizeram vários voos de reconhecimento para os comandantes das tropas que têm que entrar em Gaza, eles já fizeram voos de helicóptero baixo para eles poderem ver onde é que eles vão lutar, porque não é possível lutar em Gaza nas zonas povoadas, onde estão morando pessoas. Então, Israel começou a pressionar os moradores do norte de Gaza, onde está também a capital de Gaza, que é a cidade de Gaza, que tem mais população, que eles venham para o sul, porque lá eles já não vão ter água, não vão ter eletricidade, não vão ter nada se entrarem em guerra lá, e já conseguiram, já
perto de 500 mil pessoas se deslocaram, embora o Hamas tenha feito todas as dificuldades para impedir que essa A população gente, toda descesse, porque eles servem de escudo para eles. mas se Israel não pode entrar em Gaza, né? Os Estados Unidos não quer que Israel entre em Gaza para poupar a vida das crianças palestinas, dos civis palestinos. Esses reféns não são só israelenses, são também americanos, também franceses. Existe um plano, além desse, de ser por terra, para tirar esses reféns? Porque Não me também já não é contaram. mais um problema só de Israel. Isso é um problema. Não é mais um problema só de Israel. Mas, além do que eu estou te falando, não me contaram mais nada. Sharup, Acontece, você tem que fazer parte ali do comitê de guerra. do comitê de guerra, mas não me convidaram dessa vez. Ah, Acontece, acontece que realmente esse planejamento leva tempo. Então, Israel pode dizer que está planejando e, por isso, está demorando. E também tem esse problema de Israel, inclusive, fez um corredor de segurança para essa população do norte vir por ali, por aquele caminho que ali Israel não atacaria. Eles poderiam, porque eles vêm a pé, entendeu? Então, Israel fez um corredor de segurança para eles. Aí agora está o problema de fazer um corredor de segurança onde estarão os reféns, que a gente não sabe onde está, pelo menos, quer dizer, a gente não sabe. Pode ser que a eles saibam, né? segurança Eu saiba li alguma alguma coisa. coisa, eu li alguma coisa, eu não me lembro aonde, que a gente tem tanto lugar de fonte de informação, que tem um grupo de pessoas que lidam com informática, com TI, essas coisas todas, daqui de Israel, e que através desse grupo eles estão tentando localizar, Exato, através da exatamente. tecnologia, localizar os reféns. Isso é Exatamente, uma coisa, exatamente. se foi isso, é uma coisa fantástica, né? Não tem Uma como. coisa fantástica. Mas eu vejo, por exemplo, através de que eu tenho pessoas da família da minha nora que são engenheiros nessa área, que já estão com mais de 60 anos e foram convocados como reservistas. Mas para onde é que eles foram? Para criar em Tel Aviv, eles não estão no front. É, Eles convocaram especialistas nesse ramo, é. porque estão tentando encontrar uma tecnologia que permita localizar. Através dos telefones seria muito bom, mas os telefones foram tomados, então ninguém tem telefone, mas é de alguma forma. E outra coisa que Israel também pensou em fazer antes de entrar era liquidar com a grande parte da liderança da guerra. E já Israel conseguiu matar 6 Isso eu já li. desses chefes. Mas o principal deles, Está no eles Catar. não conseguiram Aquele que pegar está lá ainda. no Catar dando declaração na televisão, ele. Sim, mas ele não está aqui. Eles mataram só quem estava em Não, eu Gaza. sei. O fato de um líder do Hamas estar no Catar, dando declarações e ameaças pela televisão, também significa que o Catar faz parte desse eixo do mal aí, junto com o Irã. Sim, o Catar é assim, É, ele não é nem branco nem preto. O Catar é um país que tem dado dinheiro, mas sem fim para a população de Gaza. Existem um número grande de famílias que são paupérrimas, que ninguém trabalha, ninguém ganha nada, eles depositam, não sei se é $100 ou
pouco mais ou pouco menos, mensalmente no banco, na conta dessas pessoas, que é para não cair na mão do Hamas, além da ajuda que eles dão Para ao não cair na mão do Hamas. Hamas, e como é que eles deixam o líder do Hamas fazer a declaração na televisão lá? É, mas eles são amigos. Eles têm, escuta, o Hamas tem líderes que não vivem em Gaza, Eu que sei, eles sabem que no dia que eles pisarem lá, eles estão mortos. eu sei. Israel já matou tantos líderes, depois eles formam outros. É, Então, os líderes, digamos, teóricos, os é, teóricos do Gaza, eles estão no Líbano, eles estão até em países europeus, eles eu estão na sei. Turquia, É. eles estão em vários países. E lá eles vivem uma vida boa com as famílias, em boas residências, salários maravilhosos, e Ruth, eu vou te vivem fazer lá uma e per... só fazendo planos para o mal. eu tenho Entendeu? algumas E o perguntas. Catar leva dinheiro e dá dinheiro. Agora, quando tem qualquer problema entre Israel e o Hamas, é o Egito e o Catar os primeiros a se oferecerem para fazer mediação. Muitos atritos foram resolvidos através deles. Que eles não gostam de Israel, Israel não gosta deles, mas eles não têm nada contra. E eles querem ser a favor do Hamas e ajudá-los. Sempre a situação do Hamas é a pior, porque eles pensam que eles podem dominar o mundo, né? É, Eles podem causar muito prejuízo, podem matar em poucas horas mais de 1.000 civis, né, como mulheres, aconteceu. crianças, mas eles não podem lutar contra um exército. Ruth, deixa eu te fazer umas perguntas. Primeira pergunta. É, é possível que esses trabalhadores que vinham de Gaza para trabalhar em Israel tenham, de alguma forma, feito alguma espionagem ou tenham ajudado a orquestrar esse atentado? Teoricamente, você pode dizer que sim. A prática leva a crer que sempre nos últimos tempos, o Hamas estava pagando não sei quantos dólares por cada judeu que esses terroristas matassem lá na Judéia e na Samária, aqueles atentados todos, que todos os dias a gente via, um aqui, dois ali, carros de famílias, ou gente que passou por Jenin ou por Shem, principalmente na Jerusalém Oriental, e na parte da Judéia e Samária. Eles pagavam dinheiro por cada um que eles matassem. E acontece que esses operários que trabalhavam aqui sempre diziam que isso atrapalha a vida deles, porque eles se tornam pessoas muitas vezes não confiáveis quando eles não querem participar dessa festa, que eles querem ganhar dinheiro para sustentar as famílias deles. E se eles fizerem um negócio desse, acaba, né? Isso é É, bem bom. Agora, a verdade é que você não sabe até que ponto eles possam ser pressionados, porque, por obrigados. exemplo, você vê que desde o começo dessa confusão, nenhum mais entrou em Israel, fechou hermeticamente, logicamente. É, é. Você pode ser santo, está entendendo? Mas você não pode abrir as suas portas para uma pessoa que eventualmente possa ter sido envenenada para cometer algum Alguma coisa. assassinato. De modo que Sim. fecharam essas portas. 15 mil, 17 mil É. entravam todo dia Lógico, agora e não tem condições, né? não tem E condições. até para voltar a ser isso, vai ter que se Por pensar. enquanto, É. Israel fechou as 3 passagens, tanto de Rafia, quanto Uhum. Kerem Bom, Shalom, quanto a outra pergunta, que você falou que os Estados Unidos não quer que Israel ataque o Hezbollah Hezbollah.
só se defenda se for atacado, na medida que ele for atacado, ele vai se defender. E que para Israel seria melhor atacar antes de ser atacado. Isso para mim não ficou muito claro da seguinte forma. Veja bem, se Israel ataca sem ser atacado, eles vão atacar de qualquer maneira. Porque não existe uma maneira de Israel fazer um ataque surpresa, porque está todo mundo de prontidão. O problema é o seguinte: Ah, não é que é um ataque de surpresa. Os dois estão. Eles, por exemplo, o Hezbollah destruiu todas as máquinas fotográficas que tinham ao longo da fronteira com, com o sul do Líbano e o norte de Israel, né? Então, todas as máquinas fotográficas que Israel tinha colocado, que é para ver o movimento, né? monitorar, Para monitorar tudo. Então, já caiu essa possibilidade de ver. Mas existem outros sistemas tecnológicos que dá para perceber se eles estão fazendo preparo para mandar foguetes, lançar foguetes. Você tem que ter aquelas plataformas de lançamento. E aquilo tem que ser preparado, aquilo não está pronto. Isso Israel, que tem também satélites, né? Que Israel pode ver, porque eles não estão em hospitais e escolas entendi. como está o Hamas. Uhum. Primeiro, que os foguetes deles são muito maiores, não só em tamanho, como em peso, como em ser muito mais como é que Potente. diz? Não é só potentes. Eles são Alcance. não alcance, não potência, eles Destruição. eles são mais. Daqui a pouco, Inteligente. eles têm capacidade, uma capacidade muito maior de ser Precisa. dirigido para um ponto específico. Eles Precisa. podem Precisão. dar a direção específica para onde você quer Sim. que o foguete caia. E esses do Hamas, não, Não, eles caem em eles qualquer não têm. lugar. Então, e eles têm uma quantidade muito maior. Eles têm mais de 100 mil foguetes, o Hezbollah. Então, eles não podem fazer esse preparo todo sem que alguma coisa seja captada também pelos satélites de Israel. Quer dizer, se Israel vê, através dessa tecnologia toda, que eles estão se preparando, então é muito melhor atacar essas plataformas antes que eles consigam lançar os foguetes. É óbvio. E os Estados Unidos é contra isso. Exato. E aí, o que que vai, que vai acontecer? Não sei. Os Estados Não Unidos sei é o que o contra a governo Rússia. vai resolver. Afinal, os Estados Unidos é nosso aliado ou não é? Eu não entendo isso. É aliado nosso, mas ele tem os interesses dele. Amigos, negócios à parte. Pô, Ele quer ser negócios à amigo parte, isso não é nosso, negócio, mas né? ele Isso não é quer briga. perder a Ah, aliança com a Arábia Saudita, por exemplo. Ele não quer perder. Se ele fizer um negócio desse, então a Arábia Saudita saiu da história. Tem um limite quanto que a Arábia Saudita pode engolir também. O Hamas, também o Hezbollah. bom, o Irã é era até então inimigo da Arábia Saudita, agora não é mais, né? Não, o Irã não é tão amigo da Arábia Saudita. Eles mantêm relações, mas não têm grande amizade também pela divergência dos interesses deles. Esses países que têm interesses econômicos em dominar também, porque o Irã também quer dominar o, o Oriente Médio. Ele acha que ele está no mesmo nível dos Aliás, teve Estados um Unidos. terremoto hoje no sul do Irã. Bom, é uma área que tem muito terremoto. É. Então, mas não tem nada a ver com a guerra, né? Mas até que se Não, fosse um poderia ajudar terremoto
a tirar o fortezinho e foco. ajudar. Não, eu estou É, dizendo até que fosse um é. terremoto mais E, Ruth, fortezinho e ajudar um uma outra pouco. pergunta que eu queria te fazer. Se por acaso o Hezbollah entra com os foguetes, que são esses foguetes aí de alta precisão, 100 mil foguetes, que é uma quantidade absurda, como é que Israel vai se defender disso? Porque a gente tem um domo de ferro, mas o domo de ferro não pode, pode defender essa quantidade de foguetes? Eu acredito que sim, mas não vai ser com o mesmo êxito que com os foguetes do Hamas. Em contrapartida, a gente também tem o nosso poderio, né, Ruth? Porque a gente só fala que a gente vai ser atacado, que que eles têm Sim, mas 100 mil aí contra a então, pois gente, é. mas a Ah, gente também tem mas 100 eles mil não contra têm eles. aviação. O problema é esse. Nós temos aviação e eles têm foguetes. A aviação pode destruir toda, toda a infraestrutura do Hezbollah. Que se eles fizerem uma coisa horrorosa dessa, como é que a gente chama aqui? O Yom Adin, o dia do apocalipse. Nossa. Não, se eles resolvessem fazer uma coisa dessa, eles sabem que a aviação de Israel vai atacar lá. E acontece que o Hezbollah está em Beirute, é a sede toda deles. Eles têm espalhados até o sul do Líbano todo, plataformas, etc., mas que são vistas, de modo que Israel vai atacar, logicamente, com a aviação. Agora, vai ter um prazo de algumas horas ou de 1 e 2 dias que serão capazes de causar grande prejuízo. Quer dizer, com Esse- tudo que aqui Agora, você uma tem. pergunta pessoal. Esses mísseis que eles têm, eles entram no bunker da nossa casa? Não, não. Só uma piadinha, Ruth, desculpa. É só para a gente relaxar um pouco, porque a gente está falando, eu estou me lembrando do jogo de War que eu fazia quando eu era jovem, que tinha aqueles soldadinhos, aí depois tinha os aviãozinhos, e depois tinha não sei o quê. Ah, pois Eu é. eu tinha um jogo, eu jogava War, Ruth, eu estou vendo isso, só que na vida real. Escuta, você está fazendo perguntas, eu não tenho as respostas que o Conselho de Segurança Mas aqui você de é o meu Israel conselho de pode segurança, te Ruth. dar. Mas A gente daquilo que eu leio, escuto e vejo, eu estou brincando. Ô, Ruth, você, primeiro que para nós já mim, você tivemos uma guerra. é a minha mentora. Você é minha mentora, assim como você é mentora de muitas pessoas que eu conheço. O que você fala, todo mundo respeita muito, porque sabe como você tem esse grau de informação, sabe que você acompanha tudo. Eu sei que você. Eu estou te perguntando, não é porque eu quero que você tenha obrigação de me responder, óbvio. A gente só está Ah, trocando informações. trocando informação. Nós já tivemos uma experiência com a guerra de foguete do Iraque, o Saddam Hussein. Nossa. Nós passamos essa guerra com foguetes assim. Né, nós continuamos vivos. Aquela da máscara que foram distribuídas para a população. Aqui era porque era os foguetes, a maldade que tem na cabeça desses camaradas é alguma coisa que eles puseram foguetes com biológicos, com gases venenosos. Aquilo era por causa dos gases, Mas essa guerra foi contra o Iraque, então. já que contra nós, que mandou para nós. O Entendi. Saddam Hussein. Foi em 90, E 91, quem coisa assim, acabou me com lembro. eles Nós foram os estávamos. americanos também, né? Foram os americanos que. É, É, e a gente passou isso. é. Eu já estava aqui, eu já estava morando. Não, não, eu não estava morando aqui, nós estávamos morando em Natânia, mas minha mãe estava num Beit Avot, lá em Natânia, Uhum. e as famílias, todo mundo que podia, foi para lá para ajudar, porque quando tocava a sirene, tinha que
era de noite, qualquer hora, você não sabia quando tirar as pessoas dos quartos e levar para um local que estava disposto de uma forma e colocar as máscaras nas pessoas. Uma Pessoas que doideira. estavam dormindo, idosos, que não está sem óculos, está sem dente, tem que botar aquela máscara. E as crianças pequenas, era uma cama que tinha toda uma cobertura especial, que você não podia botar máscara em crianças. Você não imagina Isso foi o uma coisa que foi. terrível mesmo. Isso sim foi uma... Terrível, Não, porque terrível. realmente vale lembrar que não foram poucas as situações As de situações que terror Israel que já Israel passou passou, né? com essa vizinhança que a gente tem, não é brincadeira. Bom, O problema de você ter gases, você não podia, você tinha, como é que chama, subterrâneos especial, e não podia usar, é. porque se explodisse É. gás, aí mesmo é que você ficava completamente... O que eu estava também pensando, assim, hoje a gente tem tecnologia de tanta coisa, né, Ruth? A gente tem os abrigos, a gente tem os alarmes, a gente tem o domo Os de alarmes também ferro, tinham abrigos subterrâneos também. mas No entanto, no os início, abrigos não no início, ajudavam. na Guerra da Independência, por exemplo, tinha também? Não, não, Não. não. E a Guerra da Independência foi... Sim, mas não era guerra de foguetes. É. Bom, mas também não tinha tanto como se defender também. É Pois tudo é, proporcional, né? A é. gente está falando Sempre o que ajudou é, Israel foi a superioridade da Força Aérea, que os países árabes não tinham, quer dizer, eles tinham só a Primeira Guerra, que os países árabes que se juntaram para fazer a Guerra dos 6 Dias tinham Força Aérea, mas aí Israel destruiu a Força Aérea antes que antes eles... deles. Aí é que foi a história, entendeu? Israel não tem esse poderio de foguetes, Ruth, de mísseis. Porque não dá para você manter tanta coisa, os custos de Ah, tantas tecnologias de guerra, quando você quer desenvolver um país. ah, Você quer ter educação, saúde, sanidade, tudo. Não dá para você fazer tudo. Israel é um país pequeno, tem uma população pequena, e que está o tempo todo, desde 1948, tendo que manter exército com armas, mas compra as armas mais poderosas, que não são foguetes, porque a estratégia que Israel manteve era da aviação, que a aviação era muito mais útil e conseguia destruir também bastante do que os foguetes. entendi, Não dá para manter isso e isso. entendi. Mas, de qualquer forma, somos mais fortes, nós vamos vencer Exato, e a gente tem que aguentar firme, né, Ruth? Porque exato. tá brabo. Tem mais alguma coisa, Ruth, que você queira falar? Ontem foi inaugurada a sessão de inverno da Knesset, que estava em férias de verão. Então, ontem foi a abertura da sessão, e aí vem o presidente. Só que, em geral, quando o presidente vai à Knesset, tem uma guarda de honra que toca, aqueles corneteiros, né, que tocam, todo mundo fica em pé. Só que ontem foi tudo diferente. Começou a reunião com 1 minuto de silêncio, em homenagem aos mortos nesses dias, e teve o discurso do presidente da Knesset, depois o discurso do presidente de Israel. Em seguida, falou o primeiro-ministro, Netanyahu, e depois do Netanyahu falou o chefe da oposição, que é o Lapid, Yair Lapid. Antes de tudo, esqueci, teve uma prece, na Guerra de Yom Kippur, teve um comandante de uma tropa de tanques, que ele foi herói, ele foi condecorado como herói Kahalani.
e ele então foi convidado para fazer a oração em prol dos combatentes. E foi a primeira coisa, foi a abertura, foi com essa oração, e todo mundo ficou de pé, evidentemente, com o kippah. E quando já ia começar o plenário, começou a primeira deputada, que era uma deputada do Yesh Atid, começou a falar, toca a sirene, Aí todo lá. mundo. É, Aí teve que interromper a sessão, todo mundo sair para ir para a Isabel. zona abrigada. Quer dizer, tudo eles fizeram planejado, sabiam que ia ter isso, que era para mostrar o quanto eles eram poderosos, que eles poderiam dobrar também a Knesset, toda a Knesset, e por causa deles ia interromper a sessão. Então, isso que aconteceu, o anúncio da visita do Biden. Hoje deve estar chegando o chanceler da Alemanha, que vem também, vem muitos presidentes e primeiros-ministros dos países da Comunidade Europeia que estão chegando, assim, cada um fazendo uma visita de apoio a Israel. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Ruth, obrigada, muito obrigada pelas suas informações, que a gente possa, Que eles em não breve, dão dar outra coisa. outros tipos de notícia, que a próxima notícia seja: os reféns foram libertados. Os reféns foram Exatamente. capturados de volta para A Israel, Israel. que é isso que eu acho que agora é a prioridade, né, É Ruth? a meta. É a meta. E depois que o mundo se exploda. Mas esses reféns eles precisam voltar com vidas, essas crianças não podem ficar mais tempo nessa situação. É Trágico, inadmissível isso, é. muito trágico. É. Muito Tá trágico. bom, querida. Um beijo para você e a gente se Ok, fala para assim que você possível. também e para os nossos ouvintes e espectadores que possam, os que moram aqui, que possam, merecem dias melhores, fim dessa guerra. E para os que nos ouçam, nos ouvem de longe, que não acreditem em todos os fake news que se espalha por aí. Tem muita gente que tem interesse em falar mal. E também difundir coisas E equivocadas, apavorar as informações pessoas, equivocadas, inclusive informar as notícias. redes de emissoras de televisão que às vezes eles usam as pessoas que estão voltando, né, para até mesmo para mostrar que Israel. Eu vi uma entrevista de uma pessoa que foi, aí o repórter não entendeu. Eu falei assim: por que que você não quer vir para. A gente sabe que quando você está num lugar de guerra, você quer sair desse lugar de guerra e quer ir para um lugar que não tem guerra. Por que em Israel é ao contrário? Foi a pergunta que ele fez e eu não quis nem ouvir a resposta, eu já mudei de coisa, porque esse tipo de Pois é, entrevista a gente não acrescenta nada. minha querida, como as emissoras de televisão, principalmente, eles têm sempre espectadores e problema é dinheiro. Você, quanto mais É, espectadores, mais você ganha de propaganda, etc, é. etc. O interesse comercial vai acima De de qualquer qualquer coisa. Tem ética, né? emissoras sérias É, e tem emissoras que são eminentemente comerciais, e é. o Fazem interesse deles é perguntas outro. idiotas. É, É, tá certo. Então tá, é. querida. Um beijo para você e boa Obrigado para sorte para a você gente. também. Tá, Beijo, obrigado. querida. Tchau. Tchau.